para isso eu vou retornar aí à passagem do século, passagem do milênio, no ano 2000, onde eu estava completando naquele ano 42 anos, que para a psicologia e tradições como a logosofia é uma passagem muito importante da vida. A psicologia, inclusive, marca tecnicamente como a passagem da crise da meia-idade. Outras escolas chamam de crise de significado. O certo é que é uma passagem muito importante da vida em que o ser humano, todos nós, passam por isso de forma mais intensa ou menos intensa, mas todos nós passamos, em que existe o empuxo da vida, em que, sobretudo, ou dentre algumas coisas que acontecem, é que nós constatamos que nós temos um prazo de validade, que um dia nós deixaremos essa vida e partiremos para uma outra. E aí, em face dessa constatação, você começa a efetivamente pensar na vida como algo em que você tem ou você precisa dar o melhor de si no prazo que você ainda tem para existir, para estar aqui nesse planeta maravilhoso. Então, além disso, naquele ano, hoje eu posso dizer isso, eu fui presenteado com um acidente muito grave que me ocorreu e que me fez estar fora do trabalho por 3 meses. Aquele ano era um ano de muita excitação, eu tinha chegado a uma posição de muita visibilidade no contexto da fábrica, no contexto local, mas no contexto global da companhia, que eu trabalhava para uma companhia global, em uma fábrica de uma importância imensa no contexto fabril da corporação, e eu tinha chegado a essa superintendência, como disse, uma das mais visíveis, uma das mais desejadas, e eu vivi um momento de grande excitação, de grande gratificação também, de grande orgulho também, e ao mesmo tempo de grande preocupação. Eu percebia, eu sentia que algo estava fora da ordem, eu precisava responder outras demandas e outras questões que estavam me acossando, estavam ali comigo o tempo todo. E eram todas perguntas ligadas à questão do significado de tudo aquilo. E aí me veio o acidente, por isso que hoje eu posso dizer que aquele acidente foi um grande presente, porque me permitiu, como eu disse já na época, ficar entre 4 paredes para mergulhar nestas inquietações que eu percebia, que eu vivenciava naquela época. Eu poderia dizer que aquele momento, poderia resumi-lo trazendo um aforismo do Dante na Divina Comédia, em que ele dizia mais ou menos assim: no meio do caminho da minha jornada da vida, encontrei-me num bosque escuro, onde o caminho reto estava perdido. E aí, naqueles meses que eu passei comigo mesmo entre 4 paredes, uma decisão ficou bastante patenteada. Eu precisava efetivamente mergulhar nas minhas questões.
E o produto desses quase 14 anos de reflexões, em que ainda assim eu consegui estar na corporação, fazer o que eu precisava fazer, porque eu só deixei a companhia 6 anos depois, ou 8 anos depois na realidade, eu resumiria todo esse tempo com alguns aforismos que me são muito caros, que eu gostaria até de trazer aqui para vocês, para que eu garanta que traga todos eles. O primeiro foi do Hermann Hesse, porque naquele período eu revisitei a minha adolescência e fui buscar na adolescência um encontro fabuloso que eu tive com o Hermann Hesse, Prêmio Nobel de 1942 de literatura, o grande alemão, que eu considero ainda hoje um autor atualíssimo, e particularmente essa obra maravilhosa que eu também considero de uma urgência muito grande, que é o Demian. E lá, revisitando o meu livro, já com as páginas amarelecidas pelo tempo, eu pude encontrar este petardo, essa coisa maravilhosa que é: a sua missão era encontrar o seu próprio caminho, e não qualquer um, e vivê-lo até o fim. Tudo mais era ficar a meio caminho, tudo mais eram adaptações e medo da própria individualidade interior. O outro aforismo é com que me deparei algum tempo depois, numa sala de aula, diante de uma pessoa que até hoje eu admiro bastante, embora eu nunca tenha conhecido ele da forma que eu gostaria de conhecê-lo, que é o professor Francisco Salme, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele sempre dizia, ele era bastante recorrente nas aulas que ele dava na época ligadas à cultura organizacional. Na época eu fazia uma especialização em engenharia de produção. Ele dizia algo como: tornar-se adulto é tornar-se progressivamente senhor do seu destino. Aquilo foi muito marcante para mim na época, ali pelos idos de 1997. Um outro que anos depois eu me deparei com, Friedrich Ruckert, que diz: em cada um vive a imagem daquele que deve vir a ser. Enquanto ele não realiza, não encontra a sua paz. Eu percebo que isso é muito presente na vida humana. Normalmente a gente está aí seguindo caminhos que não são aqueles que a gente deveria caminhar, e normalmente a gente está sem paz. Bom, um dos meus grandes ídolos da vida é o Gandhi. Eu já assisti o filme Gandhi possivelmente dezenas de vezes. E existe um aforismo atribuído a ele, muito famoso, muito conhecido, que é o: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Maravilhoso, sempre me encantei com este aforismo do Gandhi. E tudo isso ao longo dos anos foi plantando em mim aquilo que se tornou, que tem se tornado a minha profissão de fé, o meu mantra pessoal, que é o: assuma você comando das mudanças que você deve fazer para tornar-se aquele que você deve ser, que permeia todo o livro Conduzindo a Própria Mudança,
que aliás este mês faz um ano que eu lancei na Livraria Martins Fontes da Paulista, no ano passado, em 2012, e cuja semente volta a 2000, porque em 2000, um produto daqueles 3 meses do que eu chamei de Entre Quatro Paredes foi o escrever o que eu chamei de plano para a segunda metade da minha vida. E com esses aforismos em mente, eu volto à pergunta original que eu quero responder aqui. Quem é o Joel? Quem sou eu? Eu responderia esta pergunta da seguinte forma: eu sou um buscador. Tenho, ao longo de minha vida, percebido que é isso que eu tenho feito. Eu busco muitas coisas, mas fundamentalmente eu busco 3 coisas. A primeira coisa, o que chamo de congruência pessoal. E congruência pessoal eu compreendo como sendo uma ligação, uma sinergia, uma harmonia, uma integração entre aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. E ao mesmo tempo, essa compreensão interna, essa necessidade que eu tenho de sempre duvidar daquilo que eu penso. Ou seja, eu fecho um ciclo em que eu volto ao meu pensamento e busco perceber se ele está se aproximando da verdade, que é algo que eu também estou sempre a buscar. O segundo elemento é a integridade. Eu busco a integridade. E outro dia, lendo o livro Negócio Consciente, o Conscious Business, do Fred Kaufman, ele deu uma definição para a integridade que eu achei fantástica, que é a seguinte: integridade é aderência a um código de valores. Então, integridade, para mim, também é isso, é seguir o nosso caminho buscando atender valores, respeitar valores que nos são caros. E o terceiro elemento que busco, que é produto desses dois, que eu compreendo como sendo o grande desafio da vida, é a jornada da vida. Na verdade, tudo isso que eu estou trazendo são aspectos que você não encontra ou não realiza de um dia para outro, de um mês para outro, de um ano para outro. São aspectos que você tem que desenvolver ao longo da sua jornada da vida inteira. Esse terceiro elemento é a sabedoria. Sabedoria para quê? Sabedoria para compreender os processos da vida, os processos humanos, de tal sorte que eu possa me ajudar e ajudar os meus companheiros de jornada e a realizar a minha missão, que está relacionada com ajudar as pessoas a realizar todo o seu potencial humano para viver uma vida boa, uma vida produtiva, de propósito e significado. Então é assim que eu me defino, como um buscador. Eu sou um buscador.